Salve, salve, galera! Tudo bem? Ah, voltei. Nossa, eu tive um mês muito difícil. Primeiramente, tenho que pedir desculpa pra todo mundo que acompanha o canal. Eu queria muito postar toda semana, mas... Nossa, foi bem complicado. Enfim, sem desculpas, vou continuar a terminar de onde eu parei do vídeo anterior. E se eu não me engano, eu tinha acabado de chegar em Cerceda, na cidade que meus pais moravam. E o meu chefe ia me buscar pra gente fazer um outro trabalho. E aí, eu não sei se eu cheguei a falar, porque eu não vi o vídeo de novo. E o outro trabalho era na Suíça. Ele chegou e veio me buscar com... Como é que... Eu não sei como é que fala. Furgão. Furgão, van. É que em espanhol a gente fala furgoneta. E aí eu acabo esquecendo. Mas acho que é um furgão. Enfim. Ele chegou pra me buscar e eu tava crente. E eu ia de avião de novo. Então eu falei, pô, vou pegar avião de novo, tal, não sei o que. Quando ele chegou de furgão, eu falei assim, oi? A gente vai pro mesmo lugar que você tá falando? Aí falou, vamos. Eu falei, caraca, então, tipo... Aí eu olhei no Maps, falei, caramba, a gente vai até a Suíça de carro. Aí eu vi, ia dar umas 17 horas de viagem, mais ou menos. Eu tava de noite, acho que ia começar a ficar de noite. A gente começou aí e no meio do caminho ia ficar de noite e a gente ia ter que parar. Porque por mais que fossem 17 horas, não dá pra ficar dirigindo direto e eu não ia dirigir o carro do cara. E eu inocentemente, quando fiz minhas malas, eu fiz pra um mês, mais ou menos. Porque a gente tinha ficado 2 meses e meio em Tenerife. Eu falei, eu não acredito. Ele falou que esse trabalho era um pouquinho mais fácil. Eu falei, eu acho que eu vou fazer uma mala pra um mês. Mal sabia eu. Spoiler alert. Mal sabia eu que ia ficar morando lá. Mas isso é a história que eu vou contando e vocês vão entender mais pra frente nos próximos vídeos. Então a gente entrou na van, era eu, o meu chefe e mais um ajudante. E eu lembro que no meio do caminho a gente foi indo a gente começou em Corunha, a gente saiu de Cerceda. De Cerceda a gente foi passamos por Santander. Eu lembro quando me chamou muita atenção, porque a gente foi pela parte de cima, assim, né, do mapa ali, do norte da Espanha. E eu falei, nós estamos no banco, que era o mesmo banco que eu tinha no Brasil. A gente foi bem apertadinho, assim, os três. Então, tipo, foi uma viagem muito agradável, assim. Mas como era tudo muito novo pra mim, eu tava curtindo demais. E até o resort que eu ia ficar, dava umas 20 horas de viagem, mais ou menos, sem contar a parada, né? Então a gente com certeza teve que parar, como eu já falei antes. E a gente foi. Aí quando a gente chegou no hotel, antes de cruzar a fronteira com a França, já foi o meu primeiro indício do que eu ia passar pelos próximos meses da minha vida, porque eu dividi o quarto com o meu chefe e com o cara, cada um ficou numa cama e foi uma situação assim, tipo, era pra economizar, sabe? Não tava pagando nada, mas nossa, mano, é muito estranho dividir assim o quarto com... Quando você divide com amigos é uma coisa, quando você divide com seu chefe é completamente diferente. Então, foi o primeiro... Opa, que estranho isso. Aí essa viagenzinha assim, né, de quando eu saí de Corunha e fui até a França, também tem no outro canal, que eu vou deixar o link aqui, vai passar um trechinho do vídeo, que também tá naquele canal do vlog de viagem, que eu explico mais ou menos como que foi todo o meu trajeto passando pela França. Foi muito legal, foi uma experiência bacana, apesar de ter sido rápido, mas dá uma olhada lá. E aí quando a gente cruzou a fronteira com a França, mal sabia eu que já tinha coisa errada aí, eu só ia descobrir lá pra frente. A gente cruzou e foi o primeiro contato que eu tive com outro idioma que não fosse o português, nem o espanhol. E cara, foi uma experiência maravilhosa, sabe? Tipo, o meu chefe falava francês, porque a esposa dele era suíça francesa. E aí eu cheguei pra ele e falei, como é que eu falo? Porque é outra realidade, sabe? Tipo, você escuta as pessoas falando em francês, você fica assim, caramba, que legal. E aí você fala, pô, mas eu não sei falar. Aí eu virei pra ele e falei assim, como é que eu falo? Eu não falo francês em francês. Aí ele falou, je ne parle pas français. Aí eu, beleza. Aí, tipo, toda vez que alguém vinha falar comigo, eu, je ne parle pas français. E eu não falava nem inglês, né? Então, tipo, se você ainda fala inglês, você enrola, porque muita gente fala. Mas foi muito legal, a gente parou. Tem no vlog também um pedacinho do vídeo que eu falei. E aí, você vê uma cultura diferente, escutar outro idioma e as pessoas conversando com você. Cara, foi muito, tipo, quando eu comecei a ver que minha vida tava tomando um caminho muito maluco. E eu tava gostando muito disso. E aí depois que a gente cruzou pela França, a gente foi pra Genebra,
que era a cidade onde morava a mãe desse meu chefe. E ele parou lá para poder visitar a mãe, porque era caminho. Ele já estava acostumado a fazer essa viagem, porque, pelo que eu entendi, ele pegava muito trabalho lá. E, nossa, a mãe dele foi uma fofa com a gente, a cidade muito bonita, era bem campo, assim. E quando eu cheguei, ela fez um churrasco de camarão, assim, uns camarãozão desse tamanho, assim, ó, enorme. E eu tinha acabado de chegar na Espanha, então eu não tava muito acostumado a comer frutos do mar. E eu comecei a aprender a comer frutos do mar na Espanha. E, cara, no começo foi estranho, tipo, e é um negócio que é muito caro no Brasil. E então a gente não tá acostumado a comer. Mas ela tinha um monte, tipo, ela fez um pratão enorme pra mim. Ah, você não vai comer mais? Já cheio, comendo um negócio que eu não tava acostumado. Mas valeu a experiência, foi minha primeira experiência gastronômica, assim, mais pesada, com o próprio espanhol cozinhando. E, cara, depois disso eu tive várias experiências assim, e isso é uma das coisas mais legais quando você viaja muito. Assim, nossa, é incrível, é incrível. E como eu falei, foi depois lá na frente que eu descobri o porquê, eu só um entre aspas assim, né, porque eu lembrei por que eu fui de carro e depois quando eu fui embora da Suíça, eu fui descobrir o porquê que a gente tinha ido de carro. E eu descobri que era um BOzão, porque eu cruzava a fronteira, negócio de documentação, e eu tava passando um risco monstro. Mas lá pra frente, felizmente deu tudo certo. Mas lá pra frente eu explico pra vocês o que aconteceu, mas nada assim tão grave que eu fosse ser deportado, nem nada, mas foi uma coisa complicada. Enfim. A gente seguiu viagem depois de comer lá na casa da mãe desse meu chefe. E vista, paisagem, a coisa mais linda. A gente chegou na Suíça e é tudo muito incrível, sabe? Eu costumo falar que quando eu cheguei na Suíça parece que você passa um portal, assim, na vida. E é outro mundo, é tipo entrar em Nárnia, assim, é completamente diferente. A gente foi seguindo o GPS, tal. Começamos a subir uma montanha, um morro, e sobe. Eu falei, caramba, mano, pra onde que eu tô indo? E eu sei que a gente subiu a montanha inteira, que era um resort, era no topo da montanha. Chegamos lá, tinha o pessoal que falava espanhol, tinha a moça que já tava lá há muito tempo, que era espanhola, que era intérprete pra gente, porque lá eles falam o alemão e o inglês, obviamente, diferente do Brasil, que a gente não aprende inglês. Eles aprendem na escola, isso me incomoda muito, que eu queria muito que a gente pudesse ter um inglês no Brasil, mas infelizmente não. Eu falo assim, pra todo mundo, sabe? Aquele acesso pra todo mundo, que é uma coisa que não tem, e eles aprendem, tipo, no ensino fundamental. Enfim, a gente pegou um hotel, um quarto, e aí dessa vez eu dividi o quarto só com outro assistente, cada um com uma cama. E era um quarto de luxo, o resort era de luxo, era coisa assim de outro mundo, era surreal. Mais pra frente eu vou contando como é que foi a minha experiência dentro do resort, porque eu acabei ficando lá no resort, morando no resort, trabalhando no resort. Mas foi tudo muito maluco, assim, foi muito maluco. E cada coisa nova que eu ia, que eu descobria, pessoas falando inglês, pessoas falando em alemão, pra mim cada descoberta dessa era um mundo que ia se abrindo, e eu, ao mesmo tempo que eu ficava assustado, eu ficava maravilhado e falava, caramba, que negócio legal, mas o que eu tô fazendo, sabe? E aí dentro desse quarto a gente tinha tudo, isolamento acústico perfeito, serviço de quarto e tudo incluso, então eu não tava gastando com nada. Então financeiramente aquilo pra mim tava sendo maravilhoso, porque eu tava muito tempo sem trabalhar e tava ganhando uma grana boa, que foi o que me ajudou a me reerguer um pouco pra poder vim parar aqui onde eu tô hoje. Mas aconteceu muita coisa mais pra frente, mas a gente vai chegar lá. Eu prometo que eu vou chegar no final dessa história. Teve uma coisa aqui um pouco complicada, porque foi a primeira vez que eu me senti dependente. Porque eu não conseguia me falar com ninguém, porque eu não falava nem inglês e nem alemão. E isso me incomodava muito, porque eu precisava conversar com as pessoas e eu não conseguia, porque eu não falava inglês. E foi a primeira vez que eu me senti dependente de alguém, e isso me incomodou. E eu falava, mano, eu preciso mudar isso, sabe? Mas foi bom e foi ruim ao mesmo tempo. E foi nesse momento que eu cheguei que eu senti, que eu percebi o quanto que era importante saber falar inglês, né? Hoje, falando mais, eu posso dizer que eu falo fluente, não tô dizendo que eu falo perfeito, mas eu falo fluente porque eu consigo me virar.
Mas eu percebi ali, né, nesse momento que eu cheguei ali em outro país, o quanto falar inglês era muito importante, sabe? Eu fiquei, caramba, mano, eu preciso aprender a falar isso. Mas eu tava só o tempo inteiro falando em espanhol com o meu chefe. O pessoal da outra empresa que trabalhava com a gente, eles eram portugueses, então a gente falava em português ou em espanhol. Esse que teve o meu primeiro dia de trabalho, a gente acordou cedo, tomamos um café da manhã, eu continuei tendo aquele contato com a cultura. Mas como nem tudo são flores, o mundo é feito de realidade. Eu tive meu primeiro dia e como foi lá no Tenerife, foi puxado. Diferentemente de Tenerife, a gente não estava debaixo do sol na cabeça, era dentro, porque a gente estava construindo um spa, então era dentro do resort. Então o sol não era um problema, mas o ambiente de obra era o mesmo. Aquela correria, sujeira, machucado, ferramenta, trabalho pesado. E depois de um certo tempo trabalhando lá, eu fiquei quase um mês, já tinha passado um mês já. Teve um problema na obra, que como a gente construía o chão, o nosso trabalho era colocar piso de madeira, né, que a gente fala tarima, piso de madeira no chão. Então a gente passava cola, eu passava cola, o meu chefe cortava madeira, a gente ia encaixando que nem um quebra-cabeça. E só que eram muitas salas. O resort, o spa era muito grande. É muito grande porque tá lá ainda. E aí teve um problema com chegada de material, porque tinha material que tinha que chegar por helicóptero. Então era um negócio era outro mundo. Então teve problema com o pessoal do teto. Então enquanto o pessoal do teto não terminava, a gente não podia colocar o chão, porque o cara do teto ia pisar no chão, então a gente tinha que esperar o teto ser colocado para poder colocar o chão. E a gente foi fazendo o que já estava pronto, os que o teto estava ok, a gente ia colocando no chão. Os pisos, né, na verdade. Chegou um momento que a gente acompanhou o pessoal do teto, então a gente não tinha o que fazer. Ficamos completamente sem trabalho, porque tinha que esperar o pessoal que estava colocando o teto terminar. Chegou um momento que a gente ficou meio que sem saber o que fazer. Quer dizer, eu não sabia o que ia ser feito, meu chefe sabia. Foi aí que foi aí que teve a primeira, mais um dos plot twists na minha vida. Que ele simplesmente virou pra mim e falou, ó, eu tô voltando pra Tenerife pra terminar outra obra lá, e você fica aí. Aí eu, oi? Ele, não, fica aí e depois eu volto. Tá, peraí. Você vai me deixar em outro país, sozinho, porque o rapaz que era o ajudante já tinha ido embora nessa altura. Ele já não precisava mais do ajudante, então ficou só eu e meu chefe. Ele foi pra outra obra. Eu falei, então você vai me deixar sozinho num país que eu não falo o idioma, que eu não conheço ninguém? Aí ele, não, te deixo um dinheiro e logo tô de volta, eu vou e volto. Então pra ele era muito normal, porque ele tava acostumado a fazer isso, mas pra mim era tudo muito novo. E aí eu fiquei muito bravo. Passou um dia, eu não fui trabalhar no dia seguinte, e aí o pessoal ele me deixou um dinheiro pra poder comer. Eu falei, bom, eu vou ficar uma semana de folga, então não vou receber, não vou trabalhar. E aí o pessoal da obra virou, da obra, os portugueses da outra empresa, que era meio ligado, uma empresa com a outra, eles falaram, por que você não veio trabalhar? Eu falei, o cara me largou aqui, eu fiquei meio assim. Aí ele falou assim, não, ajuda a gente aqui, você vai... Que é o pessoal da outra empresa tava colocando as partes de madeira da parede, né? Então a parede dava pra colocar, porque não dependia tanto do teto. E ele falou, não, ajuda aí. Mas no segundo dia eu fiquei muito bravo. Mas, quem acredita muito em... Sempre tem um lado positivo das coisas, eu sou esse tipo de pessoa. Eu tentei achar o lado positivo e foi justamente nessa semana que eu conheci a pessoa muito especial na minha vida, que me ajudou e que mudou completamente a minha vida. Que como a gente escutava muito o idioma lá dentro, teve uma certa pessoinha que eu escutei ela falando um português que era muito brasileiro. Aí eu falei, caramba, essa menina é brasileira. Aí eu cheguei lá e falei, você é brasileira? Ela, não, sou portuguesa. Eu falei, portuguesa? Mas eu não tenho acento. Aí ela, não, é porque eu escuto muita música brasileira, tenho bastante amigo brasileiro e eu acabo falando um português mais brasileiro. E ela morava na Suíça há muito tempo. Mas hoje eu converso com ela, tem um sotaque português fortíssimo. E, cara, depois de conhecer essa incrível pessoa, que o nome dela é Mônica, a minha vida mudou completamente, porque nessa semana que eu fiquei parado, ela me apresentou outras pessoas, eu fiz amizades lá dentro, porque eu não estava mais tendo contato com o meu chefe, eu não estava mais preso com o meu chefe, eu estava sozinho no quarto.
e eu conseguia conhecer pessoas ali do ambiente, do país, entendeu? Eu comecei a conversar com pessoas em inglês, eu precisei achar, eu preciso muito contar isso. Foi a primeira vez que eu percebi que eu sabia falar inglês e eu não sabia que eu falava inglês. É meio maluco, mas foi mais ou menos isso. Eu saí, no segundo dia que eu já tava sozinho, eu não tava achando um restaurante. E eu precisava muito comer, porque se tem um momento que você vai aprender um idioma é quando você vai passar fome. Isso em qualquer lugar do mundo. Aprendi por experiência própria. E eu precisava achar o restaurante. E eu tava sozinho. Aí eu virei e falei assim, o que eu faço? Aí eu falei, vou perguntar. E eu nunca tinha falado inglês na minha vida. Nunca. Eu só tinha assistido filme, série a vida inteira. Jogado muito videogame, muito Tibia. E a gente tinha que escrever em inglês. Então, esse era o único contato que eu tinha com o inglês. Aí eu vi um rapaz e falei, nossa senhora, eu falei muito índio. Hi, you... Nossa, foi muito engraçado, porque eu falei assim, I need your help. Aí ele, tell me. Só que ele falou muito bem e eu falei muito mal. Aí eu falei, I need to eat. Where is the restaurant? Eu falei desse jeito, eu juro pra vocês. E aí eu falei, I'm sorry, my English is not good. Quando eu falo assim é muito engraçado, porque hoje eu sei que se eu for falar I'm sorry, my English is not good, is worst, and I need a help. Olha que diferença, mano. Mudou muito, sabe? Então, tipo, isso pra mim... E foi nesse momento que eu falei... O cara virou pra mim e falou, não, seu inglês não é ruim não, assim, eu consegui entender, vem aqui que eu te mostro. E ele me mostrou onde que era o restaurante. E aí foi quando eu falei... Cara, eu falo inglês, sabe? Tipo, eu precisei de uma coisa porque a regra para comunicação, para uma fluência em algum idioma é você se comunicar, o receptor entender o que você tentou comunicar, receber e te dar um retorno, um feedback do que você pediu. E aconteceu. Eu queria achar o restaurante, ele entendeu que eu queria achar o restaurante. Óbvio que não, se você fala em mímica, aí não é bem você tá falando o idioma. Mas eu falei em inglês, ele entendeu em inglês, me respondeu em inglês, eu entendi o que ele quer falar, me levou até o restaurante e eu comi. E eu falei, caramba, eu consigo. Foi aí que a minha vida mudou completamente e eu falei, eu posso e o mundo não tem mais limite pra mim. E foi a partir daí que eu conheci a Mônica, comecei a conversar com ela, comecei a conversar com as pessoas que moravam ali, eles já estavam querendo me ensinar alemão, eu já estava começando a aprender umas palavras em alemão, eu já estava falando bom dia, boa tarde, boa noite em alemão, obrigado, de nada em alemão, e eu, caramba, mano, eu posso. E continuando, depois dessa semana, quando meu chefe voltou, eu continuo no próximo vídeo, porque senão vai ficar muito longo, e eu não quero passar de 10, 15 minutos. É isso aí, no próximo vídeo então eu explico como que foi depois que eu conheci a Mônica e o quanto minha vida mudou e a partir daí eu conto a segunda fase mudança da minha vida, que foi incrível. Também tem vídeo no outro canal, se vocês quiserem ver os vídeos de viagem, tem tudo lá, tudo que eu passei na Suíça e cara, se você é livre e desimpedido, você não tem nenhuma amarra com nada e você tem coragem, só vai. São experiências que valem muito a pena. Tem muito perrengue, é muito difícil, tem muita dificuldade, mas vale muito a pena. E eu super aconselho. Mas vocês vão ver, até o final de toda essa série, vocês vão ver que se você se dedica, vale a pena. E aqui onde eu tô hoje, eu sou muito grato a todas as minhas escolhas, apesar de dificuldades. Beleza? Falou, é nóis!